3 anos, 20 minutos por dia, folgando sábado e domingo, é o suficiente para que você mude sua realidade completamente e talvez nunca mais precise trabalhar em fábrica. E aí, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Hoje, diferente do vídeo anterior, que era um vlog, eu tô aqui sentado e eu decidi falar para vocês a minha experiência, um pouco do que eu aprendi e do que eu vivi. E hoje nós vamos conversar sobre aprender novas línguas e aprender um pouco mais sobre nós mesmos. Se você não fala a língua de onde você vive, então metade da sua vida está travada. E eu posso provar. Eu vou te dar alguns motivos pela qual você deveria largar essa sua comodidade e aprender coisas novas. Em qualquer país, aprender a língua é uma forma não só de tornar a sua vida mais fácil, mas é uma forma de respeito, uma forma de aprender culturas, uma forma de oportunidade, uma forma de liberdade. É uma forma de você crescer. Aquela frase em que as pessoas dizem que o conhecimento ninguém te tira é muito verdade. Porque independente do que aconteça, independente de crises e de qualquer tipo de coisa, você pode voltar para o Brasil ou voltar para onde você veio sabendo que você sabe mais, entendeu? Imagina quantas portas novas não se abririam se você soubesse uma língua nova. Saber o japonês pode te ajudar em muitos pontos. Primeiro, pode te ajudar a sair da fábrica, que foi o que eu fiz. Vamos lá agora, liberdade de escolha. Você pode arrumar empregos novos, você pode trabalhar como um tradutor ou um suiaco. Eu fiquei sabendo recentemente, eu ouvi de uma colega que é suiaco, que ela faz uma ligação, por exemplo, uma ligação para cancelar um dentista ou uma ligação para marcar um horário em alguma coisa. Ela ganha 2.000 por uma ligação que talvez dure 5 minutos. E tem gente que trabalha na fábrica, variando aí de, sei lá, 1.000, cento e pouco, até 2.000 por hora. Por hora. Entende a diferença? Para aqueles que estão presos nessa vida de fábrica. E eu não falo isso de uma forma pejorativa, não, porque eu também já tive muito tempo de fábrica. Desde o primeiro momento em que eu pisei lá, eu sabia que não era aquilo que eu queria pra mim. E eu sei que não é isso que você quer pra você. Só que mudar dói. Aprender consome tempo. Às vezes é o tempo que você tem, que você vai estar tomando uma cervejinha, ou aquele tempo que você pensa, tipo assim, agora finalmente chegou minha hora de descansar. Só que o sucesso, ele é desproporcional. Então, se você tem a rotina de quem trabalha em fábrica e trabalha das 8 da manhã, então você acorda às 6 da manhã, você entra às 8, sai às 5, ou faz zangueu, sai às 6, 7, 8, 9 horas da noite, aí você chega em casa às 10, né? Esse tempo que te sobra, você acha que você tem o direito de descansar. E na verdade você tem. A diferença é que se você quer sair disso, você precisa usar esse tempo com mais sabedoria. Você precisa aprender, você precisa estudar e você vai estar cansado. E você vai ter que fazer mesmo estando cansado. Esse é o segredo. Tá no seu dia a dia. O segredo tá nas decisões que você toma. Quando te sobra um horário, o que você faz? Ao aprender uma língua nova, você não tá aprendendo só como se comunicar. Você também tá aprendendo mais sobre você mesmo. E também está aprendendo mais sobre o país onde você vive. Você pode fazer amizades verdadeiras, resolver problemas sozinhos, você não vai depender de intérprete, você vai se sentir parte da sociedade. Bom, a minha experiência com o japonês foi a seguinte. Eu não sabia falar nada de japonês. Com 16 anos, 15 para 16 anos, eu comecei a trabalhar no McDonald's aqui no Japão. E nessa época eu ainda não entendia nada. Eu procurei no Google como é que falava que eu queria abrir uma conta no banco, porque para eu poder trabalhar lá eu ia precisar de uma conta bancária. Então eu fui no correio perto da minha casa, pesquisei como falava, que é para abrir uma conta. Eu cheguei lá, descobri que conta se falava coisa, e eu cheguei lá e eu falei pra mulher atendente japonesa e falei assim, coisa aketai. Ela olhou pra mim e falou, e naquela hora eu travei, porque eu não tinha entendido nada que ela tinha falado. E eu fiquei, Kozaketai, Kozaketai. Independente de tudo que ela falou depois que eu não entendi, eu saí de lá com a conta feita. E algo desbloqueou na minha mente. Durante o trabalho, eu ouvia todas as pessoas ao meu redor se comunicando, dando risada,
falando, seguindo as vidas, e eu não entendia nada. E no fundo aquilo me despertava uma certa raiva. Eu me sentia um pouco incompetente de não entender o que eles estavam falando. Eu sentia raiva de não poder falar para eles, transmitir o que eu estava sentindo. Então, eu decidi por conta própria estudar. Comprei livros. Eu não sei falar japonês fluente, mas eu tô me desenvolvendo, me desenvolvi bastante. Eu saí de fábrica, parei de depender de tradutores, parei de depender de intérpretes. É, Agora eu tenho a minha própria empresa, eu trabalho para um japonês, né? Então, tipo, eu pego o serviço de um japonês e trabalho a partir disso. Mais uma coisa que eu sempre digo para as pessoas também é que aprender uma língua nova, ela vem acompanhada com a necessidade que você tem de usar essa língua. A realidade das pessoas que trabalham em fábrica, pelo menos aqui no Japão onde eu moro, é que as pessoas ao redor, a maioria são brasileiros. E você não sente a necessidade de falar japonês, a não ser quando alguma coisa dá errado. E quando alguma coisa tá errado, você precisa depender de outras pessoas. Eu convido vocês a pensar um pouco, reflita com o que eu tô falando. E se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa que tá assistindo, esse vídeo já vai ter feito sentido pra mim. E para aqueles que querem atravessar, vocês não estão sozinhos. O mundo tá uma bagunça, tá um caos. E eu acredito muito fortemente que a gente precisa ser a mudança que a gente quer que aconteça no mundo. E é exatamente por esse motivo que eu comecei esse canal. Ah, mas eu não sei como estudar. Ah, mas eu já fiz vários cursos e não aprendi nada. Se você não encaixar aquilo que você está aprendendo na sua realidade, não vai adiantar. Não vai adiantar. Não adianta você fazer um curso e estudar durante 4 horas se você tiver vergonha de fazer um pedido num restaurante. Ou se você tiver vergonha de falar com um japonês e errar. Quantas vezes eu já não falei um monte de merda? Um monte de coisa errada. E quer saber? Na hora, dá vergonha. Na hora do erro, você sente, putz, que bosta. Eu estudei tanto que eu errei num bagulho tão fácil. Aí às vezes as pessoas dão risada de você. E isso é ótimo. É sério, isso é ótimo. Porque a vergonha, ela passa. A prova disso é que quando você vê alguém fazendo algo vergonhoso, você dá risada, você fala pra pessoa que tá do seu lado o que aconteceu. Mas passa 20 minutos, você já tá pensando em outra coisa. E não é diferente com as outras pessoas. A vergonha que você passa, ela vai ser esquecida para as outras pessoas. Talvez para você não, mas a vergonha vai te causar um aprendizado. E o erro que fez eles darem risada de você, você nunca mais vai cometer. Eu garanto. Quando você chegar no patamar onde você vai saber falar, as pessoas que estão dando risada de você porque você está estudando e falando errado, pode ser que peçam sua ajuda. Quando você chegar lá, você vai poder cobrar essa hora que você ganha de fábrica por uma ligação de 2 minutos. Imagina ganhar em 2 minutos o que você ganha em 1 hora, tendo que aturar certos tipos de coisas. Se você realmente quer que as coisas aconteçam, você precisa fazer acontecer. Não espera ficar pronto para você começar, porque o momento em que você vai estar pronto nunca vai chegar. Nem depois que você aprender você vai estar pronto. Para pra pensar nisso. As respostas estão todas dentro de você. Você só precisa fazer as coisas apesar disso. Apesar daquela pessoa, apesar daquele obstáculo, apesar do medo, apesar do cansaço. Quer algumas dicas? Muda o que você assiste. Coloca um desenho, um filme ou algo em japonês. Escuta o que eles estão falando. E no começo tá tudo bem você não entender nada. Mas quanto mais você se familiarizar com a língua, mais fácil vai ser você entender. Dica número 2. Comece a estudar pelos verbos. Mesmo que você não saiba como se fala cadeira em japonês, se você falar para um japonês que você quer sentar, ele vai te oferecer várias coisas. Entendeu? E isso é só um exemplo esdrúxulo. Pode ser muitas coisas. Comece pelos verbos. Comece pela conjugação. Por exemplo, o verbo suru. Comece com suru, shimasu, shinai, shite. Eu vou colocar na tela para vocês entenderem. Essa foi a forma como eu aprendi. Essa foi a forma como eu ensinei outras pessoas. Não que eu dê aulas, mas é uma dica muito importante para quem está iniciando e para quem quer sair
dessa prisão imaginária. Mas lembrando, se você não sabe ler nada, se você não sabe nada, não comece pelos verbos, tá? Isso aí é mais para quem quer desenvolver a fala, tá? É muito importante você aprender o hiragana e o katakana, é o básico. Não tem como você estudar português sem saber o abecedário. E essa é a mesma ordem. Para as pessoas que já passaram desse passo e vocês já sabem o hiragana e o katakana, mas ainda não sabem por onde começar a estudar, eu aconselho vocês fortemente a começar pelos verbos. É meio agressivo de início, mesmo que você forme frases de índio, sem saber as partículas, que é o ga, o o, o e, ni, entre outras, você vai se sentir mais confortável por você saber algumas palavras. Porque essas regras de partículas, regras de sujeito e formas de montar frase, elas desanimam pra caralho. Então, partam de um lugar que seja confortável você estudar. Também não é fácil, viu? Começar pelos verbos. Não é achando que é uma fórmula mágica. Mas é uma dica. Eu posso deixar uma tabela aí para que vocês estudem. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Tô de olho em você, hein? Você tá estudando? Uma vez que vocês peguem gosto, fica mais fácil, né? Se você acha que você está trabalhando com um monstro e que você nunca vai aprender, a probabilidade de você aprender e desistir no meio do caminho é gigantesca. Então, primeiro mude a forma de pensar e entenda que você é brasileiro e fala português e agora você está no Japão e você está aprendendo uma língua nova. Você precisa pôr isso na sua cabeça. Por mais simples que pareça e por mais idiota que seja você ouvindo isso de mim, muitas pessoas ainda não entendem isso. Não colocaram isso dentro da cabeça. Pedi conselhos pro chat GPT de por onde ele acha que as pessoas deveriam começar a estudar o japonês. O primeiro seria o que eu falei pra vocês, de aprender o hiragana e o katakana, porque sem eles você não consegue fazer absolutamente nada. É igual você querer aprender a formular palavras em português sem saber o abecedário. Segundo, palavras e frases do dia a dia. Então, palavras como arigato, ohayou gozaimasu, esse tipo de coisa que você vai usar para se comunicar da forma mais básica possível. Terceiro, escuta e repetição. Assista animes, doramas e noticiários com legenda em português ou inglês. Foi o que eu falei pra vocês. Vocês precisam colocar mais no dia a dia de vocês aquilo que vocês querem aprender. Se você gasta muito tempo indo da sua casa para o seu trabalho e você tem 40 minutos dentro do seu carro, você pode usar esses 40 minutos para aprender algo dentro do seu carro, ao invés de ficar escutando música e ficar escutando um monte de bosta. Então pense nisso. Cada um tem a sua realidade, cada um sabe onde pode acrescentar aquilo que quer estudar e aquilo que quer aprender na sua vida, certo? Número 4. Estudo estruturado. Então, que seria cursos, aplicativos, que tornam isso mais fácil, né? Quando eu estava estudando, eu baixei um aplicativo do Noroshiken, que seria o teste de proficiência japonês, né? Eu baixei o aplicativo e ia fazendo exercícios e ia estudando pelo celular. Mas tem várias outras formas de você fazer isso. Número 5. Prática no mundo real. Comece a usar o japonês que você aprende, mesmo que seja o japonês errado, mesmo que você erre, não tem problema. A melhor parte de você aprender, a melhor parte do aprendizado é o erro. Porque uma vez que você erre, uma vez que alguém te corrija, ou te humilhe, ou melhor ainda, dê risada da sua cara, você não erra mais. Você aprende. Segredo do progresso. De 10 a 20 minutos por dia, mas todos os dias. Vamos lá. A constância é muito importante, pessoal. Olha só. Fazendo um cálculo de 20 minutos por dia, folgando aos sábados e domingos. Então, de segunda a sexta, você estuda 20 minutos por dia. Ao longo de um ano, você vai ter... um ano tem 52 semanas. 52 semanas vezes 5, que são os dias da semana. Você vai ter estudado por 260 dias. 260 dias vezes 20 minutos são iguais a 5.200 minutos, que são iguais a aproximadamente 86,6 horas. Então, se você estudar 20 minutos por dia, no final do ano você vai ter estudado aproximadamente 90 horas de japonês. Em 2 anos, você vai ter estudado 174 horas. Já é uma base sólida do japonês do dia a dia. É o que está escrito aqui. Em 3 anos, você vai ter estudado 260 horas. O suficiente para conversar com confiança no cotidiano, se for estudo ativo e aplicado. Então, 3 anos
20 minutos por dia, folgando sábado e domingo, é o suficiente para que você mude sua realidade completamente e talvez nunca mais precise trabalhar em fábrica. E quando você coloca o cálculo num papel, fica ridículo, não é? Dica estratégica. Se você mantiver os 20 minutos diários com disciplina e usar finais de semana para expor-se ao idioma de forma leve, assistir um anime sem legenda, ouvir música, falar frases simples, seu progresso será muito maior do que só estudar quando dá vontade. Então, a constância vence a intensidade nesse tipo de aprendizado. Então fica aí essa lição e esse tapa na cara. E isso não vale só para o japonês. Para você que estiver assistindo aí do Brasil e você estiver aprendendo espanhol, inglês, só vai, cara. Estuda. Estuda porque uma vez que a sua realidade mudar, isso que você está vivendo hoje não vai passar de história. Esse círculo em que você vive de pessoas que reclamam pra caramba vai ser só uma migalha na sua história. Então, obrigado. Como eu disse pra vocês, se eu tiver ajudado e abrido os olhos de pelo menos uma pessoa, esse vídeo já vai ter sido muito importante pra mim. Então, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo aprendizado e que vocês estejam sempre protegidos. Falou. Eu quero fazer uma mudança. Estou testando o áudio, agora eu mudei o áudio. Mudei o áudio, agora eu vou mudar de novo. Se você não fala a língua de onde você vive, então você Se você não fala, se você não fala a língua de onde você vive, então você vive com a metade da vida travada. Se você não fala a língua de onde você vive, então você vive com a metade da vida. Tô estudando. Eu tô estudando. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma pergunta para fazer vocês. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para fazer vocês refletirem. Quantas portas vocês acham que já é foda, que já se fecharam para vocês pelo fato de vocês não saberem falar japonês morando no Japão?